Olá, alunos e alunas, tudo bem? Bem-vindos ao NEAF, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre os requisitos necessários para a ação de execução, que está aí entre os artigos 783 e 785 do Código de Processo Civil. Permita-me apresentar, meu nome é Vanessa André de Paiva e eu sou professora de Processo Civil. Vamos lá? Pessoal, a gente estuda aí agora os requisitos necessários para a ação de execução, lembrando que o processo de execução é diferente do processo de conhecimento, ok? Mas a gente vai entender aí um pouquinho sobre essa diferença. Vamos lá. O artigo 783, ele traz aí pra gente: a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Professora, o que são esses requisitos, então, para uma ação de execução? Ora, se eu tenho um título que me confere, então, uma força executiva, esse título, ele tem que estar ali comigo. Isso daqui já comprova a obrigação contraída entre as partes. Logo, essa obrigação tem que ser certa, ok? Ainda, essa obrigação tem que ser líquida. Então, eu tenho que saber o objeto da obrigação, eu tenho que saber o quantum da obrigação, ok? Mas aí vem uma dúvida. E a incidência de juros e correção monetária retira essa liquidez desse título? Não retira, ok? A incidência de juros e correção monetária não vai retirar a liquidez desse título. Esse título não vai, então, deixar de ser um título executivo extrajudicial apenas pela incidência de correção, ok? Ainda, a exigibilidade, esse título tem que ser exigível, então eu tenho que demonstrar que não existe nenhuma condição ou termo para a cobrança desse título, ok? Não existindo nenhuma condição ou termo, ou seja, o título, logo, ele é exigível. Vamos supor, então, que esse título deriva aí uma obrigação, uma dívida, né, entre as partes. E a parte, ela tinha um prazo para poder pagar essa dívida. Ela não pagou essa dívida dentro daquele prazo. Logo, essa obrigação tornou-se exigível, mas se for um dia antes desse prazo, se for no dia exato do prazo, essa obrigação não está exigível. Então, se o credor ingressar com uma ação de execução, essa obrigação, essa execução aí, ela não poderá, então, prosseguir em frente. Por quê? Porque essa obrigação não está exigível, ok? Vamos continuar então, que esses são os requisitos do título, né, para que dê aí a força executiva, ok? E o 784 vem trazer aí quais são esses títulos executivos extrajudiciais. O inciso 1 traz aí pra gente a letra de câmbio, a nota promissória, debenture, a duplicata e a figura do cheque, todos esses títulos executivos extrajudiciais, ok? Títulos de crédito também, a gente tem que lembrar aí dessa figura. O inciso 2 traz pra gente que ou a escritura pública ou o documento público, desde que assinado pelo devedor, ok? A gente sabe que a escritura pública tem fé pública, o documento público assinado pelo devedor, igualmente. Inciso 3, o documento assinado pelo devedor e duas testemunhas. Então, queria chamar a atenção de vocês, por quê? Porque se esse contrato, um contrato feito entre duas pessoas aí, né, na relação jurídica, se esse contrato tiver a assinatura de duas testemunhas, ele ganha essa força executiva. Mas, professora, e se não tiver? Esse contrato é inválido, esse contrato não tem a sua força, esse contrato não poderá ser, então, exigível? Poderá sim, só que aí ele vai passar por um processo de conhecimento. A gente sabe que um processo de conhecimento é diferente de um processo de execução. E por quê? Eu vou explicar para vocês, é bem simples. Porque um processo de conhecimento, ele começa ali com uma petição inicial. E aí, após a petição inicial, onde o autor ele vai juntar ali todos os documentos inerentes a provar e comprovar a sua pretensão, inclusive esse contrato que não detém a assinatura de duas testemunhas, o devedor ele será citado e o devedor ele vai ter uma defesa muito mais ampla num processo de conhecimento. Por quê? Porque ele vai poder discutir esse título, ok? Aí, depois, passado todas as fases processuais, o autor, qual que é a pretensão dele com uma ação de cobrança? É adquirir uma sentença judicial, que vai se tornar um título executivo judicial, ok? E a execução desse título é por meio do cumprimento de sentença.
Ótimo. E o processo de execução, professora, qual que é a diferença? A diferença é que eu não vou passar por tudo isso para tornar aquele documento exigível, porque aquele documento, no final, ele vai se tornar um título executivo judicial. Aqui, no processo de execução, eu tenho outra figura. Esse título, ele, por ter os seus 3 requisitos, ou seja, por ele ser certo, líquido e exigível, ele já demonstra que a obrigação foi contraída sim. E aqui não cabe discussão sobre o título, ok? Claro, há algumas exceções, por quê? Porque quando a gente for estudar aí qual que é a defesa do executado, a gente vai entender quais são as linhas de defesa dele, mas eu posso já te garantir que o rol é muito mais fechado para a defesa desse executado. Por quê? Porque ele vai querer discutir a exigibilidade desse título, ele vai querer discutir qual que é a exigibilidade dessa cobrança, mas enfim, aqui ele tem argumentos muito menores, ok? Então, essa é a diferença, costuma ser um processo muito mais rápido também. Continuando, gente, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou ainda por um conciliador ou mediador, desde que cadastrado, credenciado ali no tribunal, que é um dos requisitos aí para ser então um conciliador ou um mediador. Então a gente sabe que se a parte dispõe aí ao seu procurador ou poderes para poder transacionar em seu nome, que nada mais é do que aquele acordo, aquela composição judicial, né? Então as partes se compõem, então essas pessoas detêm aí esse instrumento de transação, que ou ele é referendado pelo MP, pela Defensoria, Advocacia Pública, pelos seus advogados, transatores, ou ainda por um conciliador ou um mediador, esse documento ele tem uma força executiva, ok? Ainda, gente, todos comigo? Ainda, no inciso 5, vem trazendo aí o contrato que é garantido por hipoteca, anticrese ou outro direito real de garantia, ou ainda, gente, é garantido por caução. Então, esses contratos que têm essa espécie de garantia real, eles têm a sua força executiva também, ok? O contrato de seguro de vida em caso de morte, quero chamar a atenção de vocês? Quero sim, sabe por quê? Porque não está, a lei não abrange, por exemplo, o contrato de seguro de automóvel ou contrato de seguro de residência. Então, é especificamente o contrato de seguro de vida. Esse é um título executivo extrajudiciais. Os demais não são, ok? Ainda, o título documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como despesas, taxas e despesas condominiais. Então, a gente vê aqui que a lei está abrangendo também taxas decorrentes deste contrato de aluguel, né? E ainda está trazendo aí as despesas condominiais. Tudo isso em uma só ação de execução, ok? Então, todas aquelas despesas, tudo que decorre daquela relação, e também será um crédito, desde que documentalmente comprovado, para uma ação de execução. Ainda estamos aqui no inciso 9, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal e os municípios correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Então, a gente está falando aqui do quê? Da execução fiscal, e a gente sabe que a execução fiscal, a petição inicial, nada mais é do que a certidão da dívida ativa. Então, essa certidão já é um documento, por isso que a lei confere, né, para as dívidas decorrentes aí dos créditos inscritos, na verdade, tem força executiva. Por isso que a gente já fala de uma execução fiscal. Então, está devendo aí para o ente público, já sabe. Inscrição em dívida ativa, essa inscrição em dívida ativa, essa certidão de inscrição em dívida ativa já é um título executivo extrajudicial, ok? Gente, o inciso 10, ele traz para a gente o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias do condomínio edilício, desde que, gente, ou ela está prevista na própria convenção desse condomínio, ou ela foi aprovada em Assembleia Geral. E esse documento, ele tem que ser comprovado, ele tem que ser anexado aí, né, ou a aprovação, ou então essa convenção, para que esse crédito tenha sua força executiva, ok? Ainda, gente,
a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativo a valores ou emolumentos e demais despesas devidas por atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas por lei. Então, são as despesas referentes a cartório, todas as despesas que você for lá no cartório e adquirir e você não pagar, isso daí já se torna um título executivo extrajudicial. E o inciso 12, ele vem aí abrangendo os demais títulos que a lei expressamente prevê essa força executiva, leis esparsas que prevêem que determinados títulos terão essa força executiva, ok? Gente, o 784 traz ainda os parágrafos. O parágrafo primeiro diz que qualquer propositura de ação relativa a esse débito, então discutindo esse débito que o credor constante do título, né? Não vai inibir o credor que ingresse com a ação de execução. E o que isso quer dizer? Que vamos supor que o devedor ele está ingressando com uma ação para discutir a exigibilidade ou para ver declarada a inexigibilidade da cobrança daquele título, né, em face do credor. Então, ele está ingressando com essa ação, mas o credor ele detém o título. E isso, se o título cumprir os seus requisitos, não essa ação de declaratória, de inexigibilidade, ou seja, qual for, eu estou citando aqui um exemplo para vocês, ela não vai inibir que esse credor ingresse com uma ação de execução, desde que cumpra os seus requisitos, ok? Ainda, gente, parágrafo 2º diz que os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem da homologação para serem executados. E o parágrafo 3º diz que o título estrangeiro, ele só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos na lei, pela lei do lugar da sua celebração e quando o Brasil for indicado como local para o cumprimento da sua obrigação. Mas os títulos executivos extrajudiciais de país estrangeiro, ele não precisa passar por uma homologação, ok? Para ser executado, ele já tem a sua força executiva. Pessoal, quando a gente estudar o artigo 785, ele diz assim que a existência do título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de adquirir, de obter um título executivo judicial. O que isso quer dizer, professora? Olha só, se cair para você uma questão dizendo que a parte tendo um título executivo extrajudicial, escolheu a via eleita dela, foi um processo de conhecimento e, portanto, está errada, ela não teria essa capacidade, ela não poderia estar ingressando com o processo de conhecimento, essa questão está errada, sabe por quê? Porque o 785 confere ao credor a faculdade de escolher tanto uma ação de execução quanto uma ação em um processo de conhecimento. E aqui no processo de conhecimento, como eu havia dito, ele vai obter o quê? Um título executivo judicial, ok? Então, é permitido sim, a lei confere. O contrário pode, professora? O contrário já não pode. Se eu não tenho um título executivo extrajudicial, eu não posso ingressar com uma ação de execução, ok? Mas o contrário é verdadeiro, ok? Bom, pessoal, com isso terminamos aqui os nossos estudos sobre os requisitos necessários para a ação de execução. Espero ter agregado ao conhecimento de vocês. Bons estudos e até a próxima.